Será mesmo que o Tesouro Direto é 100% seguro? O que você acha? Você concorda com essa afirmação? Eu não concordo não, tá? Já vou te adiantar que eu não acho o Tesouro Direto 100% seguro não. Se você quiser entender mais, fique aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo, tá? Se você ainda não me conhece, meu nome é Rondinelli Borges e já fica o convite para você se inscrever e compartilhar nossos vídeos com seus amigos e familiares, tá bom? Então vamos lá. Rondinelli, você me deixou confuso. Todo mundo fala por aí que o Tesouro Direto é o investimento mais seguro que existe, é um investimento 100% seguro. Inclusive você mesmo, Rondinelli, você já me disse que o Tesouro Direto é o investimento mais seguro que nós temos aqui no Brasil. Sim, é verdade, mas vamos refletir para ver se o Tesouro Direto é 100% seguro, tá? Sabe por quê? Porque quando nós vamos investir em qualquer investimento, nós estamos sujeitos a vários tipos de riscos. Temos N tipos de riscos, mas nesse vídeo aqui eu vou trabalhar com você 4 tipos de riscos. O primeiro tipo de risco, onde nesse risco exclusivo, que é onde nós falamos que ele é 100% seguro, é o risco de crédito. Neste caso, sim, o Tesouro Direto é o mais seguro possível. Rondinelli, risco de crédito. O que é risco de crédito? Risco de crédito significa que você não vai tomar calote. E sabe por quê? Porque os títulos do Tesouro Direto são títulos públicos, ou seja, são títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. Então a garantia desse título é o próprio Tesouro Nacional. Entenda Tesouro Nacional como se fosse o próprio país, como se fosse o próprio Brasil, tá? E por que o risco de crédito é praticamente zero? Porque o país, muito dificilmente, ele vai dar calote. E você sabe por quê? Porque o país é a única pessoa, tá? E é qualquer país do mundo, é a única pessoa que pode cobrar impostos. É a única pessoa que pode aumentar impostos como bem entender. Então, em um momento de grande crise, né, nós brasileiros, nós já sabemos como que funciona. O país está endividado, ele vai dar um jeitinho de aumentar impostos. O país também, ele pode se endividar, ele pode aumentar a sua dívida. Inclusive, os títulos do Tesouro Direto é uma forma do próprio Brasil se endividar, né? Quando ele emite títulos, nós estamos investindo, mas ele está captando recursos, ele está aumentando a dívida dele. Então, o Brasil dificilmente, tá, vai dar um calote. Então, o risco de crédito é zero. Inclusive, é por isso que o Tesouro Direto não tem nem a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Por quê? Porque a garantia do Tesouro Nacional é muito maior que a garantia do Fundo Garantidor de Créditos, tá? Só que nós não temos apenas o risco de crédito, nós temos também o risco de liquidez. E aqui no Tesouro Direto, na minha opinião, o risco também é zero. Risco de liquidez, primeiro, né? Liquidez, o que é liquidez? Liquidez é a capacidade de você transformar os seus investimentos em dinheiro, ou seja, é a capacidade de você solicitar o resgate a qualquer dia. Então, lá no Tesouro Direto, o risco de liquidez é zero, porque nós temos a garantia que nós podemos solicitar o resgate a qualquer dia. Então, também estamos 100% seguros quanto ao risco de liquidez. Só que nós temos o risco de mercado. Rondinelli, o que é risco de mercado, tá? Só para você entender, eu vou trazer um conceito bem rapidinho aqui antes de marcação a mercado lá do Tesouro Direto. Quando nós investimos lá no Tesouro Direto, tá? A garantia que nós temos de ter aquela rentabilidade contratada no momento do investimento
é somente no vencimento do título. Então lá nós temos títulos que vencem no curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então se você carregar os seus títulos até a data do vencimento, você vai receber efetivamente aquela taxa contratada no momento do investimento. Nessa hipótese, o risco de mercado é zero. Por quê? Porque você vai receber a taxa contratada no momento do investimento. Só que, quando você solicita o resgate antecipadamente, né? Acabamos de falar da liquidez, o preço do título que você vai receber não tem nenhuma relação com aquela taxa contratada no momento do investimento. Ali vai depender das condições do mercado. Por isso, marcação a mercado. Então, quando nós solicitamos resgate dos nossos investimentos no Tesouro Direto antes da data do vencimento, nós podemos, inclusive, ter ganhos, mas podemos ter perdas. Vai depender das condições do mercado naquele momento. Por quê? Porque se naquele momento a taxa de juros subiu, eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas se a taxa de juros subiu, o preço do título vai cair. E aí, se você solicita um resgate, você vai vender, inclusive por um valor menor do que você investiu. Isso acontece com bastante frequência, tá? Então, apesar de nós não termos o risco de crédito, nós não vamos tomar calote, nós não temos o risco de liquidez, nós temos a garantia que vamos poder solicitar o resgate a qualquer dia, só que nós temos um grande risco de mercado. Por quê? O valor do resgate vai depender da marcação a mercado, que depende das condições do mercado. E aí entra uma série de possibilidades. Pode ser condições de mercado vindo de fatores políticos, vindo de dívida do país, vindo de inflação, vindo de atentado terrorista, vindo de ameaça de guerra, vindo de país vizinho aumentando taxa de juros. Só para você ter uma ideia, teve uma vez que a Rússia aumentou a taxa de juros lá, acho que 6 pontos percentuais numa tacada em um dia. Cara, imediatamente as taxas de juros aqui no Brasil também dispararam. Taxa de juros disparou, o preço do título caiu. Veja, uma situação que ocorreu na Rússia, interna da Rússia, e impactou aqui as nossas condições de mercado, tá? Mas eu disse para você que eu ia falar de 4 riscos, né? Então já falamos de 3, e aí nós também temos o risco de gestão. Rondinelli, o que é um risco de gestão? Um risco de gestão é a sua capacidade de investir. É você saber o que você está fazendo. Sabe por quê? Porque é bastante comum as pessoas tentarem utilizar a marcação ao mercado a seu favor, comprando nos momentos de baixa para vender nos momentos de alta e ter altíssima rentabilidade no Tesouro Direto no curto prazo. Essa estratégia é muito válida, é muito eficaz. Os tubarões do mercado, os gestores dos fundos de investimentos multimercado, de renda fixa, enfim, uma série de pessoas utilizam essa estratégia. Eu também utilizo essa estratégia, também ensino, né, lá no método IRM do Tesouro Direto, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Como você executar passo a passo essa estratégia. Só que você tem que ter um método para isso, você tem que saber bem, você tem que saber antecipar ao mercado para você comprar e vender no momento correto. Eu vejo muitas pessoas por aí que vão no oba-oba do mercado. As pessoas, elas confundem taxa de juros de curto prazo com taxa de juros de longo prazo, tá? Curto prazo com longo prazo. Não sei se eu me confundi, mas as pessoas confundem esses dois tipos de taxas, tá? Taxa de juros de curto prazo é taxa Selic, taxa de juros de longo prazo é contratos de juros negociados na Bolsa de Valores. E aí nós temos que saber tudo isso para executar essas estratégias. O que eu vejo também são pessoas investindo em fundos de investimentos, onde esses fundos de investimentos investem 100% no Tesouro Direto, só que eles pegam sempre um movimento contrário. Eles esperam os fundos de investimentos valorizarem para entrarem no fundo de investimento, aí tá pagando caro, tá comprando o título caro. Quando o título cai, desvaloriza, a pessoa entra em desespero e vende. É o famoso Zé Cotinha. Compra na baixa,
compra na alta e vende na baixa, tá? Então você precisa ter conhecimento para você executar essas estratégias. E aí entra o risco da gestão. Não estou dizendo que você vai perder. Não, não, não. Muito pelo contrário. Só estou dizendo dos riscos. Porque muita gente entra no oba-oba, né? Começa a ouvir que as pessoas estão começando a ganhar dinheiro com as estratégias, só que a pessoa às vezes chega atrasada e aí ela vai perder dinheiro. Mas o problema não é do Tesouro Direto. Risco de gestão, risco de capacidade de investimento do próprio investidor. E aí a pessoa toma um prejuízo também, tá? Então é por isso, é nesse aspecto que eu queria trazer a reflexão para você ter a consciência que o Tesouro Direto não é 100% em relação ao risco de mercado e em relação ao risco de gestão. Beleza? Até a próxima. Maravilha, maravilha.